Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu sou a Mônica Queiroz, professora de Direito Civil. Estamos aqui no programa Saber Direito essa semana aí com 5 aulas e o tema do nosso curso será As Pessoas no Código Civil de 2002. Nas nossas 4 primeiras aulas, nós vamos cuidar aí da pessoa natural, cuidando da personalidade, do início, do fim da personalidade jurídica da pessoa natural. Trataremos ainda dos atributos da personalidade, trataremos da teoria das incapacidades, trataremos ainda dos direitos da personalidade e na nossa última aula, na nossa 5ª e última aula, nós iremos cuidar aí da pessoa jurídica. Muito bem, meus amigos, hoje a gente começa olhando para a pessoa natural. Quem é a pessoa natural? Inicialmente, é que surge lembrar aí de um conceito para a pessoa natural. Pessoa natural, nós podemos muito bem defini-la como um ser humano. Claro, pessoa natural é um ser humano. E digo-lhes mais, é um ser humano independentemente de qualquer adjetivação. Quando eu digo que a pessoa natural é um ser humano, independentemente de qualquer adjetivação, lembram os meus amigos que a pessoa natural é um ser humano independentemente de sexo, de idade, de religião, de crença, de qualquer adjetivação. Muito bem, então você pode resumir da seguinte maneira, pessoa natural é um ser humano. Vamos além. Nós conhecemos muito bem a pessoa natural desde o Código Civil de 1916 sob a seguinte designação, pessoa física. É verdade, pessoa natural é sinônimo de pessoa física. Mas já lembram os meus amigos para que tomem nota do seguinte. Vamos evitar hoje, sobretudo com a nova codificação, uma nova codificação que deve ser interpretada pela Constituição Federal de 88, vamos evitar utilizar a terminologia pessoa física para denominar o ser humano. Por quê? Porque chamar o ser humano de pessoa física é patrimonializar demais. O que seria a morte presumida? A morte presumida ela vai significar o oposto da morte real. Porque se lembrem comigo, o que seria a morte real? Morte real significa tratar uma pessoa que está... significa exatamente observar um cadáver que está na sua frente, chamar o médico fazer o atestado de óbito e você levar aquele atestado de óbito ao registro. Isso é a morte real, aquela em que há um corpo. O que seria a morte presumida? Morte presumida é o oposto. É aquela em que não há um corpo. Mas também nós vamos encontrar a morte presumida ao longo do procedimento da ausência. Vamos então rapidamente lembrar o que é, como acontece o procedimento da ausência. O procedimento da ausência está presente no Código Civil ao longo dos artigos 22 ao 39. Então, artigos 22 ao 39 do Código Civil, vocês vão encontrar o procedimento da ausência. Primeiro, vamos lembrar quando acontecerá a abertura do procedimento da ausência. O procedimento da ausência, ele é aberto quando uma pessoa desaparece do seu domicílio sem deixar vestígios. A pessoa simplesmente some, cai no mundo, desaparece. Você vai dizer que, será necessário abrir um procedimento da ausência. É o famoso, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Até julho de 2010, deste ano, nós tínhamos no nosso ordenamento o Instituto da Separação Judicial. E o que acontece é que o Código Civil diz pra gente que as pessoas que se encontram separadas judicialmente não podem ser nomeadas para administrar os bens ali do outro que sumiu. Ah, mas a pergunta que fica é, mas e se estiver separado de fato? Vejam bem, não houve a separação judicial, mas há uma separação de fato. E se estiver separado de fato, o cônjuge que está separado de fato, será que ele pode ser nomeado como curador para administrar os bens daquela pessoa que desapareceu? Responda aos meus amigos. Na verdade, o Código Civil vai dizer assim pra gente, depende de há quanto tempo que essa pessoa está desaparecida. É que o Código Civil diz assim, se estiver separado de fato há muito tempo, depende de quanto tempo essa pessoa está separada de fato. Se estiver separada de fato há muito tempo, não pode não. Não pode ser nomeado como curador, mas se estiver separado de fato há pouco tempo, pode. Mas o que é muito, o que é pouco tempo para o Código Civil? Pasmem, meus amigos, 2 anos. 2 anos. Se estiver separado de fato há mais de 2 anos, antes ali da arrecadação dos bens, não pode não.
Não pode ser nomeado como curador. Agora, se estiver separado de fato há menos de 2 anos, pode ser nomeado como curador? Pode. Muito bem, essa informação, toda ela, está no artigo 25 do Código Civil. Mas o 25, o caput dele, apenas menciona o cônjuge. E a pergunta que fica é, mas e se aquela pessoa não era casada? O sujeito que foi comprar cigarro e não voltou, sabe o como ele vivia? Ele vivia em união estável. E sabemos que a união estável é mais uma manifestação de entidade familiar que existe no nosso ordenamento. A pergunta é, a companheira daquele sujeito que desapareceu, ela pode ser nomeada para administrar aqueles bens? O Código Civil, já lembra aos meus amigos, não nos esclarece. Mas lembra vocês que há um importante enunciado do Conselho da Justiça Federal, que é o enunciado de número 97, anote, enunciado 97 do CJF. Esse enunciado 97, ele vai dizer para a gente que o companheiro, ele pode ser nomeado para administrar os bens deixados pelo ausente. Muito bem, então será nomeado o cônjuge ou o companheiro. Ah, mas isso não tem nem cônjuge nem companheiro. O parágrafo 1º esclarece, vai nos pais, nos descendentes dessa ordem. E se não tiver nem pai, nem descendente, ora, o juiz vai indicar alguém habilitado a desempenhar aquela função. Muito bem. Lembram os meus amigos que ultrapassada essa primeira fase, vamos para uma segunda fase. E a segunda fase é a fase em que algum interessado que esteja lá no artigo 27, chega diante do juiz e fala, seu juiz, já decorreu pelo menos 1 ano, por exemplo, o filho do sujeito que desapareceu. Seu juiz, já decorreu pelo menos 1 ano que o meu pai sumiu e ele não voltou. Eu estou aqui diante do senhor requerendo a segunda fase, que é a fase da sucessão provisória. Então, a segunda fase da sucessão provisória, primeiro, alguém deverá requerer. Quem irá requerer? Algum interessado? E quem são os interessados? Aqueles que se encontram na redação do artigo 27 do Código Civil. Mas por que esses interessados estão aí, né, voltados para a sucessão provisória? Porque é na sucessão provisória que ocorrerá a emissão na posse dos bens deixados. Como assim? Os herdeiros irão se emitir, irão entrar na posse daqueles bens. Evidentemente haverá uma partilha dos bens e os herdeiros irão entrar na posse daqueles bens. Mas percebam, eles têm por enquanto apenas a posse. Eles não têm a propriedade. 10 anos depois, o filho do sujeito que desapareceu, por exemplo, ele é interessado, ele se volta para o juiz e diz assim, seu juiz, o meu pai até hoje não voltou e já se passaram 10 anos que o senhor partilhou aqueles bens e eu entrei na posse daquele apartamento. Meu pai não voltou, vamos acabar com esse procedimento, vamos para a fase final, vamos para a sucessão definitiva. E, meus amigos, é aqui na sucessão definitiva que ocorre a declaração de morte presumida do ausente. É aqui na sucessão definitiva. Parece que alguém tem alguma pergunta? No procedimento da ausência, quando que vai ocorrer a declaração da ausência? Bom, minha amiga Carolina, vinda aí de Belo Horizonte, especialmente aqui para o nosso encontro, para o programa Saber Direito. A Carolina me pergunta quando acontece especificamente a declaração da ausência, porque já vimos que a declaração de morte presumida acontece ao final do procedimento, quando da sucessão definitiva. E a pergunta da Carolina se mostra muito oportuna, por quê? Porque ela quer saber, e a declaração de ausência, quando acontece? Será que é no final, é no início, é no meio? Carolina, posso te dizer que você vai encontrar 2 artigos no Código Civil que podem induzir a uma confusão, que são os artigos 22 e 26. Esses artigos, o 22 se refere à abertura do procedimento e diz que lá será declarada a ausência. Porém, o 26, que já fala da sucessão provisória, diz que a declaração da ausência acontece quando da sucessão provisória. A questão é qual artigo deve prevalecer. Há uma antinomia, ou há um aparente conflito de normas. O 22, a declaração de ausência acontece no início do procedimento ou ao término do procedimento? Bom, digo a vocês que os poucos doutrinadores que enfrentam o tema, eles esclarecem o problema dizendo que a declaração de ausência acontece no início do procedimento. Quando lá o artigo 26 do Código Civil menciona a declaração de ausência, é no sentido de confirmar, no sentido de corroborar uma declaração
que já havia acontecido inicialmente. Então, respondendo a sua pergunta, Carolina, a declaração de ausência ocorre no início do procedimento conforme o artigo 22. O que há no artigo 26 é uma confirmação daquela declaração que aconteceu lá no início. Muito bem. Enfrentadas as três espécies de morte, a morte real, a morte civil ou fictícia e a morte presumida. Para terminar esse papo sinistro de morte, lembra os meus amigos do Instituto da Comoriência, presente no artigo 8º do Código Civil. E o Instituto da Comoriência, aquele instituto que vai ser aplicado quando a gente tem pessoas que são herdeiras entre si e que falecem ali na mesma ocasião e que a gente não conseguiu descobrir a ordem dos óbitos. Imagine um exemplo. Marido e mulher, no Código Civil de 2002, observadas lá as premissas do direito sucessório, são herdeiros entre si. Imagine que, por uma tragédia, marido e mulher dentro de um carro, acontece um acidente e eles vêm a falecer em virtude daquele acidente. Claro que cumpre em primeiro plano nós tentarmos, por todos os meios que o direito admite, descobrir a ordem dos óbitos. Eu quero descobrir quem é que morreu primeiro, o marido ou a mulher. Sabe por quê? Porque eu vou contar para vocês. Imagine que esse marido, ele não tem nem ascendente, nem descendente, ele só tem irmãos. E a mulher dele, idem. A mulher também não tinha nem ascendente, nem descendente, apenas irmãos. Ora, por que eu quero saber tanto a ordem dos óbitos? Não, porque eu quero saber quem morreu primeiro, para saber quem vai herdar de quem. É o marido que vai herdar da mulher ou é a mulher que vai herdar do marido? Vamos imaginar a seguinte situação. Eles morreram em virtude daquele acidente. E a gente tentou, por todos os meios que o direito admite, descobrir a ordem dos óbitos. E o que eu vou dizer a vocês foi que a gente não conseguiu descobrir. Não havia testemunha, prova pericial não esclareceu nada e não conseguimos descobrir como solucionar esse problema. Neste momento chega uma presunção relativa trazida pelo nosso ordenamento, lá no artigo 8º do Código Civil, que diz que se você não conseguiu descobrir a ordem dos óbitos dessas pessoas que são herdeiras entre si, o que você vai dizer? Você vai presumir que essas pessoas morreram na mesma hora, no mesmo momento. Qual é a consequência disso? Da comoriência, a importância disso? A importância da comoriência é que se aquelas pessoas morreram no mesmo momento, na mesma hora, uma não herdou da outra. E percebam que nós temos um patrimônio flutuante. Esse patrimônio flutuante irá metade para os irmãos do marido e metade para os irmãos da mulher. Por quê? Porque houve a comoriência de marido e mulher. Eles morreram na mesma hora, então um não herdou do outro. Daí que o patrimônio deixado por esse casal irá para os familiares de cada um. Mas vamos mudar um pouquinho a nossa história? Vamos imaginar que nós conseguimos sim descobrir lá por meio de produção probatória, descobrimos a ordem dos óbitos. E descobrimos que a mulher morreu 5 minutos antes do seu marido. Mas foi antes? Foi antes. Antes do seu marido. E aí sabe o que aconteceu?